Se você tem dois trabalhos, um que te dá uma grana federal muito boa e outro que te dá prazer, vai para o que te dá prazer, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar ganhando mais do que se ganhava se tivesse ido para o outro simplesmente pela grana. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a este canal do YouTube que é o Conversas Inspiradoras. Conversas Inspiradoras hoje, especialmente direto de Concórdia, Santa Catarina, a pequena Concórdia que se agiganta, trazendo milhares de pessoas para ouvirem os palestrantes de todo o Brasil. E hoje eu, Luiz Paulo Teixeira, estou ao lado especialmente do meu amigo, do meu querido Denis Pena. Tudo bem, Denis? Que evento legal, né? Como a pequena Concórdia realmente se agiganta e fica algo, uma vibe indescritível, cara. Ó, faço muito evento, muito por aí, mas posso te falar que a vibe daqui é diferente. E eu já ouvi muitas pessoas falarem a mesma coisa, Denise. Eu acho que não é um discurso montado, eu acho que é uma percepção de todos os palestrantes, pessoas que participam, né? E o Conversas Inspiradoras, lembrando a todos que é esse bate-papo de bastidores, né, Denise? Que é o que a gente gosta, né? Trazer os amigos para gravar aquilo que a gente já conversa e muitas vezes não vai pro ar, né? Então, aqui é um cafezinho e vocês estão todos convidados, todas convidadas a participar desse bate-papo com a gente. E aqui é um negócio muito solto, é no flow que a gente vai, muito solto aqui. O palestrante entra, senta, levanta, vai para a palestra, volta, cheio de amigo. Já temos o nosso, até posso falar também, um grande amigo, Marcelo de Elias, como é que você tá? E aí, você cara, tá, meu irmão? Beleza? Com vocês e de novo com você. Que daqui a pouco vai ter palestra, vai ter que sair correndo daqui a pouco também. Exatamente. Essa é a dinâmica. Mas é essa dinâmica, é isso aí. Tá bom, negão? Como é que você tá? Cara, muito legal. Vocês falaram no começo o que aconteceu comigo. Eu já imaginava que o evento ia ser legal, vendo a divulgação, vendo a programação. Cara, mas na hora que você chega aqui... eu até falei pro motorista que trouxe a gente, falei, cara, tô rouco. Eu falei, cara, isso aqui é o Rock in Rio das palestras, né, meu? Uma baladinha de fundo. Mas é uma baladinha, música aqui, música ali, um monte de palco, assim, né, um monte de... Gente, gostoso. Que legal, que estrutura, né? E feliz de estar aqui fazendo parte disso, né, cara? Cá entre nós, você veio fazer o que aqui? Bom, que bom pensar. Bom, a gente tem vários proveitos que a gente tira, né? Até os pessoais, de conhecer gente nova, assistir palestra, conversar com os amigos, né? Mas principalmente ajudar as pessoas a entenderem a importância do engajamento, cara. Engajamento no papel da liderança. É isso que você vai falar lá? Esse no palco aqui, no palco Boticário. Pé na areia, achei legal também. Que legal, é muito bacana esse palco. Pô, você vem de sapato pra botar o pé na areia? Cara, eu tô pensando em tirar minha meia do Thundercats aqui. Que legal. Isso aí é memória afetiva, hein? Anos 80, né? Banda Playmobil. E aí você vai falar lá ali na Boticário. E como é que vai ser isso aí? Cara, a ideia aqui é tentar mostrar para as pessoas justamente o quanto que uma empresa ela pode ter mais resultados, ela pode ser mais produtiva a partir do desenvolvimento, do engajamento das pessoas, né? A empresa mais produtiva é aquela que consegue mais resultados com menos recursos. Né? Esse é um modelo clássico. Perfeito. Mas quando você fala de gente, quais são os recursos, né? Como é que a gente usa melhor esse recurso, né? Usa é uma licença poética, eu não gosto muito desse verbo. Mas é justamente tendo pessoas engajadas, fazendo com motivação, fazendo com vontade, fazendo com carinho, fazendo com sentimento de dono. Então, em resumo, é isso que a gente vai conversar, né? Como que você faz com que as pessoas produzam mais e melhor, com mais senso de responsabilidade, porém, sem contar apenas com ações eventuais, porque eu tenho visto muitas empresas, até muito bem intencionadas e não tem nada contra inspirar, isso. motivar, fazer aquela coisa pontual. Fazendo um evento de engajamento. Isso ajuda, é claro que ajuda. Mas a gente vai na linha do tipo, peraí, qual que é a base disso tudo, né? Um evento não vai sustentar o engajamento se não tiver liderança boa, não tiver uma cultura que sustenta. Então é nessa linha aí. Perfeito, cara. E aí, mas o que você acha? Mas por que não? Eu gosto de sempre pensar o lado negativo das coisas. Por que não rola isso? Nossa, Denis. Não deveria ser meio... Não, desculpa. Você gosta de olhar o lado negativo. Não, é a minha mente, cara. Porque assim, eu acho que as coisas meio que deveriam ser padrão, entendeu? Tipo, o empresário deveria se preocupar com tal coisa. Fala, mas não é todos que se preocupam, sabe? Tipo, sempre penso dessa forma.
E aí vem essa coisa, tipo, esse engajamento deveria ser o padrão, né? Deveria ser todas as empresas assim. E não é. E por que não é, né? Por que não é? Pois é, vocês são líderes diferenciados, então esse tipo de assunto você fala, pô, mas como assim? A galera não pensa assim, exatamente, né? Mas essa olha... sensação. Não, negativa é isso, por favor, não entenda mal, hein? Vou falar uma coisa pra você. Pessimista do caramba. Cara, Não, eu tava explorando, era uma conversa, vai. Mas na minha jornada, cara, assim como palestrante, como professor da FGV, Dom Cabral, a gente tem contato com muitos executivos. E esse assunto, ele é novidade para muita gente. E, assim, poderia listar várias razões, Denis, mas eu penso que uma delas é muito mais forte do que as outras. E talvez seja até a gênese das outras. Existe uma dissociação natural, e eu digo natural porque todo mundo parece que já pensa assim quando entra na empresa, do resultado e as pessoas. E um exemplo muito interessante disso é que aconteceu essa semana. Fui dar uma palestra essa semana para um cliente e uma pessoa muito bem intencionada lá, um executivo experiente, eu falando de gestão de pessoas, o cara falou assim, poxa, Marcelo, eu concordo plenamente com você, realmente, do mesmo jeito que a gente tem que dar atenção para a gestão do marketing, para a gestão financeira, para a gestão operacional, a gestão de pessoas também requer um capítulo especial. Eu entendi a intenção, acolhi a opinião, falei, cara, mas deixa eu só te ajudar um pouquinho mais. Na verdade é o seguinte, na minha opinião, vamos lá, imagina no circo aquele cara que fica equilibrando pratinhos, né? Lá no bambuzinho, né? O trabalho de um gestor é isso, é equilibrar um monte de pratinhos. E vamos entender que cada pratinho é um desses, marketing, finanças, tal, tudo isso é importante. Mas, na minha opinião, gestão de pessoas é a base que sustenta os pratinhos. Então, ele não é um pratinho a mais, ele não é uma coisa a mais. São as varas. É o que faz a coisa acontecer. Então, se você quer vender, você quer ter dinheiro, você tem que vender. Se vender, você tem que ter bons processos. Para ter bons processos, tem que ter boa gente. Então, essa é o alicerce. Então, Denis, eu acredito que muita gente vê a gestão de pessoas como uma ação paralela que você faz, ou porque você é um líder legal, ou porque você está tendo algum problema, então tem que dar uma atenção para as pessoas, e de certa forma, muitos ainda não entenderam, ouso dizer que a maioria, tá? Não entendeu que existe uma relação direta, e se você investe ali, o resultado vai acontecer. Mas, entendeu? Marcelão, eu lembrei daquela frase do Kotler, né, que fala, né, o marketing é muito importante para ser deixado a cargo do departamento de marketing só. Exatamente. E eu acho que pessoas é mais ainda, né? Eu acho que mais ainda, cara. Não dá para ter um departamento para cuidar disso e é um pratinho a mais, né? São pessoas é o que todo, fazem. né, cara? É o todo, cara. não, e no final das contas, eu fico às vezes pensando, havia um tempo atrás o pessoal falava do bingo dos negócios, né? Que eram as palavras-chave que eram faladas em todos os discursos. E, de certa forma, quando a gente fala sempre sobre CPF, human to human, as pessoas são a chave de toda a história. Eu acho que muitas pessoas sabem das expressões, mas muitas organizações têm dificuldade de organizar essas palavras, essas expressões, em atitudes. Perfeito. Em cultura. Não virar só frases soltas, né? Não, porque cultura... Ou atividades isoladas. Porque no fim das contas, cultura é o que se respira no corredor, não o que você coloca na papeleta. E aí, como é que eu faço dar vida para isso? A primeira coisa é tirar de si mesmo a propriedade. O ego sendo, não, eu fiz isso. Cara, tem que empoderar a sua comunidade, todo mundo. E não é fácil. Não, perfeito. Eu falo muito, cara, assim, gosto muito de falar nas minhas palestras. Basicamente eu falo de gestão de mudanças, mas não é bem gestão de mudanças, né, Denis? É o protagonismo das pessoas para as mudanças. Mas esse assunto, ele vai se mesclando com outros, como inovação. Eu sou mestre em inovação e tal. E uma das coisas que eu falo muito quando eu toco nesse assunto da inovação, da abertura para a mudança, é justamente o que você diz, cara. Qual que é um grande inimigo da inovação? É justamente a cultura do mandonismo. É aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu que mando, você que faz. Isso não empodera pessoas para pensarem juntas. Isso não facilita, não cria um ambiente favorável. As pessoas não se sentem donas, né? Claro. Porque o que é o engajamento, que é essa palavra que a gente vai falar bastante aqui? Você não é pago para pensar. Para ter umas frases assim. Não, isso te ouve direto. Mas o engajamento, assim, a gente poderia tentar pegar coisa do dicionário, mas assim, para simplificar, cara, é um vínculo afetivo que a empresa tem com o funcionário e o funcionário tem com a empresa, principalmente, né? Perfeito. Então, ter afeto. É afeto mesmo. Eu gosto e isso não é contrato. Não é contrato. O contrato é um contrato psicológico, né? É um contrato emocional, não é um contrato que descrição de cargo. Você é pago para fazer isso. Tanto que você falou de palavras, eu até cara, sou pago para fazer isso né? para você, viu, Denis? Mas eu gosto de você. Faria de graça. Mas essa história de palavras, tem umas que estão na moda agora, né? O quiet quitting, que é o pessoal Quiet quitting, que é o... Ah, não, eu preciso saber o que é o quiet quitting, cara. Cara, você tá falando de tudo, né? Quiet quitting, né? Que é a galera que trabalha, tá empregada, mas slow motion, sabe? Tipo assim...
em bom português, tipo assim, finge que tá trabalhando, vai devagar para não perder o emprego, sabe? Tem o Great Resignation, essa coisa de a grande debandada. Great Resignation? Cara, eu não sei nada disso. A grande debandada, a galera pedindo demissão nas empresas e tal. São palavras que eu até evito dizer, assim, porque todas elas é muito mais fácil de você entender. Você está falando de fatos. Não é que você as pratica, eu não quero nem dar ipope para elas. Mas isso acontece. Mas você entender porque alguém está falando sobre isso, cara. Mas por que eu estou trazendo até esse assunto para vocês aqui? Porque a base disso é o quê? É a falta desse afeto, entendeu? É a falta desse engajamento. Por que um cara fala, pô, eu ganho meu salário, deixa eu devagarzinho aqui, tá bom, do jeito que tá. Defender o status quo. Aquele corporativismo. Não, segura aqui que eu seguro aqui. Não vamos complicar as coisas. E tem a pressão social dos grupos. E tem grupo que chega e fala assim, cara, você tá trabalhando demais, assim. Na indústria isso é muito comum. Cara, você tá destoando, abaixa um pouquinho a pressão, aí vai devagarinho. Aí você vai pegando todo mundo. E não é a preocupação com o bem da pessoa, né? A preocupação é, escuta, vai mais devagar que senão você me complica aqui, cara. Exatamente. Não, mas isso é terrível, isso é uma patologia para a empresa. Sim. Mas isso não vem às vezes de cima para baixo? Muito. Não vem às vezes do dono, dos líderes, que tem um pouco do que o Luiz estava falando, às vezes do egocentrismo, de que assim, não, a equipe tem que funcionar, porque eu tenho que estar aqui, eu sou o maestro. Sim. Quando eu não tô, nada funciona bem. Sabe aquela coisa, tipo... Não tem um pouco disso também? Tem, a pessoa sim. quer se sentir o fodão da brincadeira? Fodão from hell, né? Cara, Fodão from hell. Mas eu posso dizer assim, cara, sim, isso vem de cima para baixo, mas nunca de maneira verbalizada e oficial, né? Se você conversar com... reconhecida, ela não é verbalizada. Ninguém diz isso, ninguém declara, do tipo, vai devagar, porque ninguém fala isso. Não fala, mas fala no corredor. Pelo contrário. Não fala publicamente. Quando fala de um líder, por exemplo, é o contrário, ele vai falar o contrário, ele fala assim, pô, preciso mais de você. Só que o discurso não é igual à prática, cara. As práticas do dia a dia que precisam sustentar essa cultura de empoderamento, de engajamento, né? As práticas do dia a dia que tem que fazer as pessoas se sentirem mais protagonistas. Você falou agora há pouco, Denis, uma frase que é legal, dos olhos do dono, como é que é mesmo? Você falou antes da gente olhos começar. do dono que engorda o gado, aquele ditado, né? Pois e tal. Porém, fala, se você acredita que os olhos do dono que engorda o gado, o seu negócio só cresce até onde a vista alcança. Exatamente. Então tem tudo a ver com isso, cara. Às vezes a pessoa quer se centralizar, ela quer ter o controle sobre tudo. E veja bem, gente bem intencionada, não é gente do mal, não. Às vezes é gente ansiedade. Bem intencionada. Eu acho e a coisa não vai, entendeu? Mas aí esse negócio de controle muitas vezes é ansiedade e emoção vinculada ao negócio. Sim. Né? Sim. Não, preciso estar ali porque senão não vai sair. Não, preciso olhar porque senão não sai. Cara, vamos devagar. E aí tem que ver qual que é a origem disso tudo. Às vezes a origem é um processo seletivo não tão bem realizado, um não treinamento das pessoas que as capacitem a serem melhores. Sim. E eu acho que tem uma outra lupa que é importante, a gente não achar que nós somos melhores que os outros. Muitas vezes a empresa precisa de perfis diferentes, precisa de modelos diferentes, perspectivas diferentes. Está aí até o negócio da diversidade. Sim. É importante pelas perspectivas diferentes. E se elas não tiverem, elas são limitadas ao repertório do dono ou do líder. Cara, e aí você... Nem tudo que dá certo hoje dará certo amanhã. E aí você pode fadar um insucesso por depender somente de um repertório. Né? Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que hoje a gente fala em empresas, é um assunto relativamente novo, seleção por valores, né? Que é quando você está tentando identificar no candidato alguém que tem um fit cultural, uma pegada cultural parecida com a da empresa. Mas só que aí tem outros problemas. Às vezes as empresas elas fazem lá missão, visão, valores, mas aqueles valores proclamados não são os valores reais, elas só estão escritos no quadro, entendeu? Então você começa a perceber que tem muita coisa. O exemplo não é lá vem, tudo, lá vem o cara de novo falando aquilo lá, ele nunca faz isso, mas não tem nada a ver. Não segue nada. A igrejinha de repetir o jogral. Se o próprio gestor que de repente construiu aquela ideologia estratégica, ele mesmo fez aquilo para inglês ver, o que ele espera das pessoas? Né? Terrível. Eu lembro de uma vez conversando com o Sidney Oliveira, um palestrante, um dos grandes entendedores de mentores, de gerações, né? E aí ele falou assim, né? Que às vezes a gente escuta empresário falando assim, às vezes, principalmente de varejo, pequenos negócios e tal, tá saindo, vou sair, qualquer problema, vocês me ligam. Falou, qualquer problema vocês me ligam, não. Você está encorajando a pessoa a não tomar decisão, não resolver. Falou, não, eu vou sair, qualquer problema, vocês se viram, resolve. Resolve aí. Vocês têm meu telefone, espero que não precisem ligar. Ele brinca assim, ele falou, como que eu garanto que vai acontecer isso? Ele fala assim, fala isso para sua equipe,
Se tiver um problema, vocês resolvam. Agora, se for um problema muito grande, muito sério, que vocês se sintam incompetentes para resolver, aí vocês me ligam. Pois ou seja, é. a pessoa pensa 10 vezes antes de ligar, ou seja, Exato. tenta resolver aquilo antes. Sem dúvida. E aí ele também brincava, que ele falava, quando ele contava isso para os empresários, ele ouvia muito assim o empresário falando: nossa, mas você tá louco, Sidney. Se eu fizer isso, quando eu voltar, só fez cagada. Eu falava, pô, mas... Aí eu pergunto, mas que time que você tem? Que time é esse que você tem que, tipo, só... Se você não tiver lá, a pessoa não sabe fazer direito? Cara, eu tenho uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, assim, com grupos, e o pessoal acha divertida, que eu digo assim, que chefe é igual nuvem. Chefe é igual nuvem. Essa é nova. Chefe é igual nuvem. Quando ele vai embora, o dia fica lindo, né? Mas deveria ser assim. A empresa não poderia ser dependente do chefe. E por que tem muito chefe que não consegue fazer, o líder não consegue fazer a empresa crescer? Porque ele está submerso, cara, num monte de cascalhos que são coisas do dia a dia, são assuntos extremamente operacionais, e ele não consegue enxergar o que faz a empresa crescer, que é o vetor mais estratégico. Então, quando o cara está ali tomando conta daquilo como se fosse um capitão do mato, o que acontece? Ele não vai ter olhar para inovação, para futuro, para parcerias. Então, quem que tem que cuidar do dia a dia? As pessoas, cara, né? Então, empoderar, engajar pessoas é o melhor jeito de você também, enquanto líder, ter condições de fazer o seu negócio crescer, porque você vai estar preocupado com os assuntos que são mais estratégicos. E o curioso, quando você engaja as pessoas, até elas também se preocupam mais com os assuntos estratégicos. Elas vêm com ideias, elas falam, pô, isso aqui que a gente faz não poderia ser de outro jeito? E é isso que a gente precisa, né? Mas, de novo, parece que isso esbarra nessa questão, né? De pensar que isso é um pratinho a mais, é um dos itens a mais que eu tenho que pensar. É isso aí. Lembrei de outra história, conversando também com o Rony Bueno, um dos fundadores, Sim, né? sim. Da Reserva. Não. Netshoes. Netshoes. E ele fala, cara, Da todo Orgânica. mundo da Orgânica Aceleradora, Orgânica. um grande amigo e tal, e ele sempre falou, todo mundo quer saber como a Netshoes saiu de 0 a vender 1 bilhão. Sim. Mas ninguém pergunta como que ela saiu de 1 para 3 mil funcionários. O que é muito mais difícil e é o que Sem garante dúvida. o outro. Perfeito. Ou seja, esse é o ponto, né? Então, ou seja, a parte de pessoas é o que vai sustentar. Eu gosto muito daquela frase, né? Você, do Zig Ziglar. Você não constrói uma empresa, né? Você constrói um time e o time constrói a empresa. Exato. Então, ou seja, se você não focar nisso, não é um pratinho a mais. Sim. É a base, né? É a base onde vai ficar os pratinhos, né? É um gestor visionário, inovador, que está buscando novas oportunidades de negócio. Ele só consegue fazer isso quando ele tem um time aguentando o rojão do dia a dia, certo? Se tiver o cara segurando o rojão sozinho, não rola. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, teve um amigo meu que ele falou assim, Marcelo, passa uma manhã na minha empresa lá para você ver, conhecer, depois dar uns conselhos pra gente. Na verdade, ele queria usar a amizade para ter uma consultoria de graça, né? Vocês perceberam nitidamente. Mas Comum, foi isso. comum, isso é comum, Mas eu né? fui com todo prazer, porque eu sou curioso também. Cara, e eu passei a manhã na empresa dele, conversei com um monte de gente e tal, foi super legal, aprendi muita coisa, mas no final da manhã ele me levou para almoçar, pelo menos pagou o almoço, foi legal. E no almoço, cara, ele falou, e aí, Marcelo, o que a empresa tem para melhorar? Isso que eu achei legal, a humildade dele de reconhecer. E eu sintetizei numa frase. Eu falei para ele assim, cara, a sua empresa é você com 30 pessoas te ajudando. A sua empresa é você com 30 pessoas te ajudando. E ele falou assim, pô, Marcelo, qual que é o problema disso? Eu até brinquei com ele, falei, o problema disso é que você está me perguntando onde está o problema nisso, né? Então já vi que isso é normal para você. Percebeu, né? Você não Nem percebeu percebeu onde está o problema. Pessoal, né? eu vou quebrar um... Eu preciso sair só um pouquinho, Olha lá. Vai lá. Então, assim, ó, eu vou quebrar um protocolo ou não quebrar um protocolo, que hoje nós recebemos aqui no Conversa Inspiradores, no sofá, no cafezinho, uma sumidade Esse cara é demais. da área da comunicação. Senhoras e senhores, Mário Mota, seja muito bem-vindo. Como vai, Mário? Prazer. Seja bem-vindo. Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Por favor, vou te explicar como é que funciona. Você, com tantos anos de comunicação... Deixa eu me encaixar aqui primeiro, que Vem eu achei um cara e fala assim, maravilhoso. vamos fazer um negócio diferente. Microfone que venha na gente, né? Assim, né? Que legal. Sabe quase nada de rádio. Sabe Nada de microfone, Não, quase nada de... por favor. Ó, mas deixa eu te contar como é que funciona. Nós estamos aqui no Conversas Inspiradoras. É um projeto que nasceu em São Paulo no começo do ano e a gente está numa parceria com a HJ. E o Conversas Inspiradoras, ele nasceu da seguinte forma. O Denis, que tem uma trajetória imensa no mundo das palestras e dos congressos, ele fala assim, a conversa que a gente tem nos bastidores, às vezes são as melhores que a gente tem. E é que a gente gostaria de levar para as pessoas. Aliás, quem está na audiência fala assim, eu queria tanto ser uma mosquinha só para estar ali ouvindo. Então a gente procurou trazer esse sofá para a conversa, para aproximar
o universo, a sociedade que a gente quer ajudar a ser melhor a pessoas tão importantes Puxa. e tão inspiradoras como você. Seja muito Imagina, bem-vindo. Imagina. Eu é quem agradeço a possibilidade de poder prosseguir uma conversa que começou lá com a plateia, que continuou lá no camarim, quando eu encontrei o Cafu. E eu me lembrei que uma das primeiras palestras que o Cafu, pós-craque de bola no campo, fez foi numa convenção da Brahma, que eu apresentei no AMB, mas isso deve fazer uns 10 anos, talvez. Eu não sei exatamente quando é que o Cafu parou com o futebol e começou. Também não me recordo. Mas e nós estávamos conversando sobre isso ali. É o que você falou, né? Daqui a pouquinho tem... Poxa vida, então você já se conhecia de alguma forma? Já. Estava ele, o Ronaldo Fenômeno, o Galvão Bueno, a Milena Ciribelli. E foi Aí o pessoal, quando tirou uma foto lá, assim, ó, esse é craque. Do lado dele, você acha que são jogadores de futebol, não sei, mas esse estava mais craque. Nada, pelo contrário. Quem será esse maluco aqui, ó, no meio de tanta gente? Esse sortudo, né? É verdade. Aliás, você falou algo fundamental. Eu tomo essas possibilidades como um enorme privilégio, sabe? A gente tem que agradecer diariamente as possibilidades de ter contatos com tanta gente inspiradora, como você falou. E, aliás, deixa eu parabenizar, porque essa sacada de um podcast absurdamente descontraído e solto assim não é tão comum mesmo. E para você ver, gostoso. Eu vou muito te falar que legal. aí eu digo que é sorte. É sorte poder ter pessoas especiais aqui junto com a gente. sorte e competência de vocês. Pô, vocês também. montam uma estrutura dessa num lugar que vai estar circulando 220 palestrantes, né, meu? Então, Pois tá no lugar certo, na hora certa sorte também, minha, né? competência do Denis. Pode ser? Mas olha, me conta uma coisa. A gente está no HJ, ele era conhecido como evento hoje, e eu queria trazer uma proposta. Já você vai entrar no palco, né, Marcelo? Você me fala aí. Sabe que aqui é solto. Não, eu tô indo lá. na hora que precisar, eu saio correndo. Isso. Eu queria trazer uma pauta para a gente conversar aqui. Vamos Já lá. que é fala de hoje e fala de amanhã, eu queria perguntar para vocês o que é o hoje de vocês. Vocês dois que têm uma carreira já consolidada, reconhecida de mercado, o que é o hoje de vocês? O que vocês estão fazendo hoje em dia na vida pessoal? Qual é o trilho ou trilha? Eu queria que ele Exato. começasse para ter tempo de eu pensar, sabe? Não me Mas- odeiem, por favor, recebam com afeto. Olha só, então vamos lá. Meu hoje é o sempre. É o de sempre. Eu costumo lembrar que morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. Perfeito. Vida é o que acontece entre o nascimento e a morte ali. E vida não tem contrário. E eu acho que o hoje também não tem contrário. Não dá. Qual é o contrário de hoje? Hoje é hoje e a gente tem que vivê-lo da melhor forma que puder, com a maior entrega possível, porque só vai existir o hoje mesmo. Amanhã já não será amanhã. Quando você chegar lá, vai ser hoje. E ontem já foi embora. Então, é evidente que as escolhas que você faz no hoje vão te direcionar para o hoje de amanhã, para o hoje de depois de amanhã, mas que vai ser hoje. Eu sou muito grato. O Cervantes escreveu uma frase que me estimula muito. Gratidão é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus. Independente da crença. Minha mãe dizia uma outra coisa, você pode até perder a fé, mas não pode perder a esperança. Porque esperança é um verbo, e vem do esperançar, é verbo, não é eu esperanço, tu esperanças, ele esperança. E se você esperança todos os dias, que é diferente de esperar simplesmente, é acreditar e ir atrás, e fazer, e provocar, quer dizer. O meu hoje é o mais absurdo possível, se é que você não sabe. Mas eu deixei a NSC há 6 meses, dia 23 de março, para um hoje que eu não tenho a menor ideia do que vai ser. E amanhã, ou depois, ou segunda-feira, porque o meu hoje de 6 meses termina, entre aspas, ou começa no próximo domingo. Eu não gostaria, e até peço desculpas, eu preciso dizer porque as pessoas precisam entender o que eu acabei de falar, senão vai Você ficar tem muito no pauta ar. aberta aqui. Eu deixei a NSC para ser candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Não peguei um centavo de dinheiro público, estou fazendo uma campanha sem fundo eleitoral. O meu número é 55555 e eu prometo a vocês que só vou falar isso
e pedir o voto independente de qualquer coisa, porque eu tenho um amigo que foi eleito vereador no interior de São Paulo e o irmão dele não votou nele. E era um ídolo, o irmão tinha como ídolo. E ele chegou para o irmão e disse assim, mas vem cá, cara, você, meu irmão, não votou em mim? Ele disse, eu não, mas por quê? Você não pediu? Bom, então, foi justo. podem até não votar em mim, mas pedir eu peço. Ponto final. Isso aí. Bom, Então, o que eu momento quis. especial, então, de Mas é transição. um hoje diferente. E como eu tinha me comprometido com o Alexandre, com toda a equipe do Hoje, participar desse evento de maneira efetiva, porque eu participei do primeiro meio de bicão. Eu estava em Concórdia, em 96, gravando um audiovisual para uma empresa, e o Pianger veio fazer uma palestra no Hoje, da primeira edição. E aí me pegaram lá, teu amigo está aí, o Pianger estava lançando o Papai a Pop. Tive com ele semana Semana passada, passada. aliás, um beijo para ele. Que... Pianger. E aí me trouxeram e me enfiaram no palco junto com ele, sem combinar nada. Ele estava começando a palestra, parou a palestra e começamos a brincar, a conversar um com o outro, assim, de improviso, absurdamente de improviso, por uns 15 minutos. E a plateia caiu na risada, tudo. Aí, quando terminou, eu pedi desculpas, que eu me enfiei na palestra do Pianger. Poxa vida, desculpa, Pianger, agora mais uma vez. E aí o Alexandre me convidou para vir fazer a palestra de abertura hoje aqui. E eu, independente, eu não tinha noção do que ia acontecer com os meus hojes da frente, mas mesmo assim, eu não vim por esse aspecto político, eu vim por um compromisso que eu tinha formalizado com o Hoje Conference 2022. Seja eu muito... espero ter contribuído de alguma forma. Não tenho dúvidas que contribuiu. O pessoal já está chegando para a próxima. Pessoal, vamos chegando aqui já. A gente senta aqui todo mundo junto. Fiquem à vontade. A gente já está... Estamos encaminhando aqui o solto. E o seu Hoje? O seu Hoje. Cara, na verdade é o seguinte, em 2005 eu participei de uma atividade, um treinamento, assim, como participante, fez uma atividade legal sobre propósito de vida, missão de vida, e naquele momento ficou muito claro para mim algo que eu trago até hoje, né, e vou continuar levando. Eu descobri meio que assim, algo que já estava dentro de mim, que é, para que eu sirvo? Né, dizem que o dia mais feliz do mundo é quando você nasce, e o segundo dia mais feliz do mundo é quando você descobre por que você nasceu, né? Você descobriu? Eu descobri em 2005, assim, eu tinha uma leve impressão, mas ficou muito forte, de que eu nasci para ajudar as pessoas a serem melhores, isso ficou claro, e porque isso me fazia melhor. E eu tentei levar isso como um mantra para tudo, não é só profissional. O meu trabalho ajuda nisso, mas até em casa, com a família, com os amigos, né? É o que eu mais tento fazer. Tenho conseguido, às vezes não, né? Então, o que acontece? O meu hoje, cara, ele é a continuação dessa decisão, dessa descoberta que eu fiz em 2005. Só que o interessante é que, por conta dessa descoberta, muita coisa foi acontecendo e eu fui pautando a minha vida com mudanças. Né? Em 2014, eu pedi demissão da empresa onde eu era executivo de recursos humanos, e lá eu também ajudava pessoas a serem melhores, para ser exclusivamente palestrante, professor. Professor já era há alguns anos. E eu falei, cara, isso aqui tem mais a ver com o que eu quero, né? Mas quando você fala do meu hoje, né? Eu diria para você que o meu hoje é continuar fazendo isso é meu hoje, também é o meu amanhã, não tenho nenhuma dúvida. Porém, eu estou descobrindo caminhos de fazer chegar para mais gente, de um jeito ainda mais leve, para as pessoas ainda conseguirem participar, entender mais e mais leve para mim. Entendi. Porque quando eu era executivo de RH, cara, eu também fazia isso através do meu trabalho. Mas vou ser bem sincero, era muito mais árduo, muito mais trabalhoso. Hoje é árduo, mas é muito mais prazeroso. Então, o meu hoje é esse, é continuar fazendo o que eu entendi lá atrás. Esse é meu futuro também, mas hoje como é que eu faço isso de um jeito gostoso para mim e para as pessoas, né? Estou descobrindo. E o legal é que quando você faz algo que te dá prazer, você pode parar de trabalhar, né? Exato. Você para de trabalhar, você está fazendo algo que te dá prazer. E ainda ganha para isso. Isso que é legal. Você vê que coisa, pois que bênção isso, Não, né? eu costumo brincar falando sério. Se você tem dois trabalhos, um que te dá uma grana federal muito boa e outro que te dá prazer, vai para o que te dá prazer, porque mais cedo ou mais tarde você vai estar ganhando mais do que se ganhava se tivesse ido para o outro, simplesmente pela grana. Não, e a verdade é que a carreira é uma jornada longa, né? Fazer algo que não se gosta torna muito mais complexo você manter de verdade, Você se com arrasta. emoção, com dedicação. É muito mais complexo. Vai exigir muito mais esforço, né? Vou pedir para vocês, assim, aqui o papo é solto, mas a gente tem que coordenar os horários. Sim. Eu vou pedir uma conversa, uma curiosidade que eu gostaria de perguntar a você sobre a sua história e uma mensagem final sua, Tá bom, Marcelão. beleza. Então vou começar pela sua. Tranquilo. Marcelão, você vai para palco, você falou Vou, vai falar de vou. engajamento, tá aqui com a gente. E tem um cara bacana chegando aí, ó. O tal do Marcos Marques. Tudo bom, a gente Marcos? conhece. Acelera. Esse cara é Acelera, forte, acelera. Fortíssimo. Muito Então, bom. fala. Não, tranquilo. Só
por favor, pega a minha bolsa para mim. Isso. Então, mensagem aqui final para o pessoal alguma orientação. Se a gente falou do hoje e o amanhã, qual é a sugestão sua? Cara, olha só, você me pegou de improviso, então eu vou meio que improvisar, mas naquilo que eu acredito, meu. De tanta coisa que a gente poderia falar, tem um tema que eu gosto, que também vou meio que encerrar o meu bate-papo hoje aqui no evento com ele, que é um papo que você trouxe aí logo no início, cara, essa questão da diversidade. Eu gosto muito desse assunto, mas não só pela pegada ISD, sabe, o SG. Não pode ser greenwashing, exato, aquele negócio de você, estou fazendo porque é cool, não, porque tá na moda. Não. Eu acredito muito que a inovação, para acontecer, ela precisa de gente diferente pensando de maneira diferente. Perfeito. Porém, todas elas alinhadas em um propósito em comum. E esse propósito em comum você consegue com uma boa ação de comunicação e tal, mas principalmente uma boa ação de engajamento e identificação de valores em comum. Então a dica que eu poderia dar aqui é uma dica que já acho que engloba uma série de coisas, que é a dica de vamos promover na sua empresa, no seu negócio, a diversidade, sabe? O respeitar, mas não só o respeitar, o valorizar e celebrar as diferenças, querer ter gente que pensa diferente mesmo. Porém, não se esqueça que para isso funcionar, tem que ter um lastro que é um propósito em comum e valores em comum, e nessa hora que tem que ter bons líderes, bons gestores de pessoas, para tentar trazer todo mundo num barco, né, que navega de maneira mais rápida e vira um avião e começa a voar, e é por aí. Então essa é a dica, né? Excelente. Senhoras e senhores, prazer Marcelo de Elisa, obrigado. é um prazer estar com você. Você está voltando hoje para São Paulo, não vai me pagar o show não hoje à noite. Não vou pagar, velho. Mas eu te espero lá em São Paulo para isso, tá bom? Não, eu volto lá no nossos dois, né? Mas não, eu pago para você, você paga para mim. Vai anotando que da próxima vez ele tem que te pagar 2. Exatamente. Mauro, prazer estar com você também, cara. Você é um cara admirável. Muito obrigadão, cara. Obrigadão. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Mano, agora, vamos final aqui. Eu quero que você me conte uma história rápida. Como é que você foi apresentar o Jornal Nacional e qual foi a peça que você pregou para poder apresentar o Jornal Nacional? Então, rapaz... Ó. Eu escrevi esse livro que não foi lançado ainda. Essa aqui é a primeira unidade que eu tirei da caixa, quando chegou em casa anteontem. Eu não posso nem presentear ninguém. Não me presentei, eu só quero olhá-lo. Isso, porque eu estou efetivamente em campanha. Mas devo fazer o lançamento logo em seguida a Posso falar sobre ele, o que eu vejo aqui? Por favor. Então, olha aqui, de Mário Mota... Do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, um legado de vida e carreira. Pela editora Insular, sou eu que estou falando, Insular. Tá? Então, isso logo... Prefácio do Augusto Cury. Meu pai santo. Eu digo para as pessoas, por favor, leiam o prefácio e não precisam ler o livro. Já está ótimo, Doutor Augusto Cury me deu esse privilégio. Que especial. Rapaz. E ele escreveu no finalzinho, se você me permitir, até eu agradeço, para que você tenha uma noção do que ele... De como ele me estimulou a escrever. Não sei se ler... Quer que eu leia? Quero. Não sei se eu teria a entonação não, correta, não, mas por vamos favor, lá. Você tem emoção. Vamos lá. Muitos morrem e não se preocupam com seu legado. Vivem porque estão vivos. E Mário Mota compreendeu a sofisticação dessa jornada. Vive intensamente como ser humano, como pai e como brilhante jornalista. Ele é o que eu chamo de um poeta da vida. Prefácio de Dr. Augusto Cury. Uau! Meu amigo, eu fiquei com vergonha de ter escrito o resto das páginas ao ler o prefácio que o Dr. Augusto me presenteou. Mas as pessoas falam aquilo que elas sentem. E aí é legado. Pois é, eu espero que sim. Eu devo fazer o lançamento desse livro logo nas próximas semanas, depois do próximo domingo. Você perguntou o que é que eu fiz. Eu simplesmente fiz um e-mail para o William Bonner, depois que saiu o sorteio dos 27 que apresentariam as 14 edições do Jornal Nacional pelas afiliadas. Porque quando o Bonner e a equipe de jornalismo da Globo começou a selecionar os apresentadores que representariam cada um dos estados e o Distrito Federal, eles perceberam que as afiliadas são, modestamente falando, são muito boas. O nível é muito equivalente. E cada afiliada tem 2, 3 apresentadores muito bons, cada um no seu estilo. Então, eles tiveram que partir para o bom e velho sorteio para selecionar os 27. Porque você tinha mais pessoas qualificadas do que os slots. Exatamente. E daqui, o sorteado, sortudo e competentíssimo
foi o companheiro Fabiano Londero, que apresenta o NSC Notícias. E ele apresentou, representando a afiliada de Santa Catarina, no dia 12 de outubro. Mas quando chegou esse e-mail, lá no começo, antes de iniciarem as apresentações, muita gente me cobrou isso. Pô, mano, mas tinha que ser Como você, você não que não sei foi? o quê. Por que você não foi? 30 anos quase de jornal. E eu dizia para as pessoas, gente, foi um sorteio, nada mais justo, nada mais ético, nada mais digno. E o sorteado foi o Fabiano, e eu estou muito feliz com isso. Afinal de contas, é um guri que está da metade para frente da sua grande carreira. Imagino que isso vai representar para ele e tal. Mas quando eu cheguei em casa, nas redes sociais, muita gente me cobrando a emissora, e eu dizia, por favor, não parem com isso, né? Depois eu cheguei em casa e fui cotar aqui as duplas que apresentariam o Jornal Nacional numa sequência. E percebi que tinha 14 mulheres e 13 homens. A sua vaga Portanto, estava ali. Guardada. a última menina, Lídia Passe, do Rio Grande do Norte, estava cotada para apresentar o último programa, no dia 30 de novembro. Com quem? Com quem? A Globo começou a dizer, não, fiquem tranquilos, nós vamos colocar um plantonista para apresentar com ela, o Bocardi, o Tralli, o Tramontina. E aí me deu um estalo, eu falei, por que não mais um de afiliada? Né? Por que não eu? Por que não? Aí sentei no meu computador e fiz um e-mail, meu querido William Bonner. E o e-mail, inclusive, eu coloquei aqui. Tem 2 capítulos em que eu detalho o e-mail que recebemos, o e-mail que eu mandei. As 3 últimas linhas foram... Se você achar que é muita petulância, muita insolência de um gurizinho travesso de 67 anos, nem me responda, por favor, nem precisa levar em consideração. De qualquer forma, eu tinha. Mas eu não contei isso para ninguém. Eu guardei, nem para minha família. Somente o fez. Somente fiz. E foi. Para não dizer que não contei para ninguém, eu consultei um dos meus diretores, se não seria um atravessamento da minha parte. Ele começou a ler e começou a rir, porque eu escrevi algo meio engraçado, meio... Amistoso, assim, dizendo, olha, parabéns pela forma como vocês escolheram os 27, eu não quero contestar isso não, pelo contrário, fiquei muito feliz do Fabiano já ter ido, mas se passar pela cabeça de vocês, completar a lista com mais um... Por um acaso. Poxa, eu teria o maior prazer de representar os demais âncoras que não puderam ir e tal. Agora, se vocês acharem que é uma loucura minha, nem me respondam. E não me responderam mesmo, até 3 dias antes. E eu cruzava com o meu diretor, que era o único que sabia, ele olhava para mim, dava uma piscadinha e dizia, e aí? Eu disse, não, mas também você lembra as últimas 3 linhas que eu escrevi? Tá tudo certo. Insolente, acharam como uma insolência, um gurizinho que... Não era para nem me responder, e talvez tenha sido isso. Quando faltava 3 dias, me ligaram e disseram, manda o Mário Mota. Ninguém entendeu nada na emissora. Disse, como é que é? Nem os outros diretores, porque não tinha sido... Não, manda o Mário, que o Mário vai fazer o jornal sábado, com a Lídia Passe. Posso fazer uma visão de quem está de fora? Sim. E eu acho que é uma lição importante para todos. A primeira delas é atitude. Atitude. Muitas vezes a falta de comunicação e a falta de atitude distancia a gente das oportunidades. E você a teve. E a segunda coisa, eu acho que é a competência e a jornada. A sua competência e a sua jornada deixaram um legado que te levaram a essa cadeira. Parabéns, Mário. Muito obrigado, muito obrigado. E eu te confesso que essa foi uma lição que eu acabei desenvolvendo muito tempo depois disso. Muito tempo depois disso. Eu acabei desenvolvendo essa lição e compreendendo, sabe? Sem falsa modéstia, sem frescura, sem esnobação. Não, realmente eu sou bom, nada disso. Eu nunca tive esse tipo de postura e não preciso ter. Mas depois disso... E sabe quando é que isso aconteceu? Quando? O dia que eu me despedi da NSC, que eu saí, me filiei a um partido político e saí, eles fizeram uma reunião na redação. O pessoal da OPEC, sai alguém da OPEC, depois de muito tempo de serviço, eles faziam uma reunião do pessoal da OPEC, um bolo, despediam do companheiro ou da companheira, tudo bem. Sai alguém dos motoristas, os motoristas se reuniam, tal. Sai alguém da área técnica, tudo bem. Saía alguém da redação, nossa, a redação se reunia. O dia que eu fui assinar a minha saída efetiva, pediram para passar na redação que o pessoal queria me dar um abraço. Eu vi. Quando eu cheguei na redação, estava todo mundo da empresa lá, motorista, cozinheira. Rapaz,
A gente não percebe o impacto que a gente causa nas pessoas. Eu contei para eles essa história que ninguém sabia. Eu falei, então, desculpe, eu vou contar para vocês e eu espero que vocês tomem como referência. Quer dizer, se vocês querem uma coisa, não tenham medo e nem vergonha de correr atrás. Perfeito. Sabe, meu pai dizia assim, meu filho, eu não sei, meu pai tinha 3º ano primário numa escolinha rural, mal sabia escrever o nome. Lia desesperadamente. No circo, a mala mais pesada que a gente tinha era de coleção de livros, que ele comprava, até meio sem nexo. Meu pai comprou uma coleção do Essa de Queiroz, meu amigo, um escritor português dificílimo de ser lido. Não é uma leitura E ele comprou trivial. porque queria ler, e leu uma coleção inteira do Essa de Queiroz, mal sabendo ler. E ele dizia, filho, eu não sei muita coisa, eu tenho certeza disso. Eu não sei muita coisa, mas quando eu sei que não sei uma coisa, eu não fico envergonhado nem chateado. Que ótimo, porque é a minha primeira oportunidade de aprender aquilo. Mas eu fico chateado se eu não correr atrás e aprender. Porque então, a dependência dele aí é uma questão de, assim, é minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Não sei o que é isso, protagonismo. Não. Agora eu vou aprender e é mais uma coisa que vai me dar a vida. E outra coisa, ele tem encontrado o recurso disponível a ele a fazer acontecer. E aí, nesse caso, não era a escola exatamente. Exatamente. Mas era o livro que estava ali disponível e ele usou o recurso. E aí ele não negligenciou. Nós tivemos um circo. Na verdade, o grande circo brasileiro foi o circo-teatro. Os circos-teatros. Nós tínhamos o circo americano, como chamávamos, ou europeu, que são esses circos que ainda hoje conseguiram sobreviver. Atrações, sim. 1h30 só de atrações, tipo Circo de Soleil. Mas o circo brasileiro era um circo-teatro. Você toma, por exemplo, Ariano Suassuna, você imagina aquele tipo de teatro, inclusive improvisado, com coisas maravilhosas. O nosso circo era um circo-teatro, tinha 60 dramas, comédias, melodramas montados, e a gente conseguia levar isso para várias cidades. E o pai tinha umas coisas, para mim, malucas na época. Meu pai chegava numa cidade e ele procurava saber se tinha algum grupo de teatro amador na cidade. Eu dizia, para quê, pai? Espera um pouquinho. Tem, Três Lagoas. Quem é o diretor do grupo? É o Alfaiate, Mato Grosso do Sul. É o Alfaiate Vicente Leão. Pois ele ia lá na alfaiataria, seu Vicente, tudo bem, eu sou Motinha, dono do circo, teatro que montou aqui, e eu queria oferecer um espetáculo, uma noite, para você levar a tua troupe de teatro amador, fazer uma apresentação no nosso circo. Eu forneço, você olha, vê qual drama, qual comédia vocês querem representar, se vocês já ensaiaram. Parceria. Empresto todo, guarda-roupa, cenários, tudo, sonoplastia, e tudo que vocês venderem nessa noite é em benefício do grupo amador de teatro. Então, ele tinha umas atitudes que eu tentava, quer dizer, para época... que hoje o pessoal usa muito a questão da economia compartilhada, Exatamente. de valorizar a comunidade local. Ele já tinha dentro dele. É isso que eu falo que é sempre cultura. Sim. E aquilo que está na realidade, no coração, sem precisar estar escrito na tabuleta. O pai fez um dos primeiros circos. Ele cortou um pedaço da arquibancada dos dois lados e fez 2 saídas de emergência em 1950. Ninguém obrigou. Ninguém não sabia. Nem mas era preocupação com o preocupação dele. Então, umas coisas, sabe, que até hoje eu paro para pensar e falo, poxa vida, que sábio que foi meu pai e minha mãe também. Minha mãe, a baixinha, era impressionantemente rápida de reflexo. Marião, queria te agradecer muito a obrigado. honra de ter tido ao meu lado uma pessoa tão especial na comunicação, na história, na arte, como a gente vê a questão do picadeiro. E a gente precisa de mais pessoas inspiradoras como você para fazer um mundo melhor. Obrigado. Eu sou muito grato. Isso aqui talvez explique melhor ainda. Meu pai mandou fazer 50 bancos de jardim e onde passava o circo ele deixava um banco para a prefeitura colocar no jardim da cidade. Com o advento do Orkut, 20 anos depois que o circo acabou, eu comecei a receber fotos desses bancos. Que estavam ainda... Que ainda estão em algum ponto, não no jardim principal, mas no jardim da vila tal. Eu vou pedir para a nossa produção depois pegar... nós vamos tirar uma foto aqui, a gente insere o card na disposição disso. Rapaz, e aqui, ó, é uma oferta do Circo Teatro Motinha em Afia. 1957 ou 58. 58 nesse caso dessa foto. Uau. Esse deve estar em Novo Horizonte, perto de Rio Preto. Mas tem um em Birigui que a prefeitura retirou todos os bancos para jogar fora, né?
E um senhor foi lá e disse, não, esse aqui o senhor não vai jogar Esse fora. não. É dono de um posto de combustíveis que era nosso amigo lá. O avô, que era o dono. Hoje o neto mantém o banco no posto para as pessoas aguardarem consertar o pneu na borracharia, Que maravilha. sentadinhos no banco. Que herança é essa? Quanto vale isso? Não tem Meu nem. Pai Santíssimo. Então, senhoras e senhores, continuamos aqui direto de Concórdia, a gigante Concórdia, com milhares de pessoas. Adorei E essa. de pessoas inspiradoras. Adorei. Queria agradecer Adorei. a gentileza. E eu vou Porque dar uma pausa, mas ó, O hoje fala da pequena Concórdia, né? da grande. Não, a propaganda inicial era essa, para chamar a atenção, né? Mas pra Adorei essa história. Gigante Concórdia, Gigante impressionante Concórdia. como é cidade grande. Senhoras e Muito senhores, obrigado. o homem do legado, senhor Mário Mota. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.